Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz, amém? Amém. Eu queria hoje quebrar um pouquinho de normalidade no culto. E por várias noites nós temos declarado algumas coisas aqui. E eu sempre tenho dito aos irmãos que eu creio naquilo que eu declaro. E eu vejo Deus agir. Porque todas as semanas nós estamos aqui no escritório e as pessoas vêm contar das suas bênçãos, vêm contar daquilo que Deus tem feito. E às vezes a gente fala assim: olha, isso vai acontecer nessa semana. Aí passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas e a gente não lembra. E às vezes a gente esquece de glorificar a Deus, exaltar a Deus e nos lembrar das maravilhas que Deus tem feito. A palavra de Deus diz no Salmo 34: muitas são, Senhor, as maravilhas que tens operado no nosso meio. Então, quando nós olhamos no Salmo 34, dizendo que muitas são, realmente são muitas mesmo, mas muitas vezes nós não compartilhamos, nós não anunciamos, nós não declaramos. E eu queria orar nesse momento. Eu queria que você tivesse a liberdade. Eu não sei, eu não separei pessoas, eu não chamei pessoas, eu não relacionei pessoas, mas eu quero orar nesse momento. Se você quer compartilhar algo conosco daquilo que Deus tem feito, que Deus tem feito nessas semanas que nós temos declarado, você só precisa levantar sua mão, vem aqui à frente e eu vou passar o microfone a você e você vai compartilhar poucas palavras, que nós vamos ter um momento da mensagem daquilo que Deus tem feito. E talvez seja uma coisa para alguns insignificante, mas talvez para aquelas pessoas que passam, isso é muito grande. E talvez para algumas pessoas fala: nossa, isso é algo poderoso. E Deus, Ele age nas mínimas coisas e nas coisas máximas, nas coisas maiores. Nós temos um casal que já levantou a mão ali, mas eu vou orar nesse momento. Eu quero que o Espírito Santo de Deus dirija e conduza esse processo aqui. Nós temos orado e declarado: Senhor, nesta semana abra a porta que estava fechada. Senhor, nesta semana, você não precisa contar muitos detalhes, mas você compartilhe para que a igreja possa glorificar a Deus hoje daquilo que Deus tem feito na nossa igreja, no nosso meio, no meio da nossa família. Eu quero dizer para você que às vezes a gente declara assim: Deus vai abrir a porta essa semana. E eu não declaro aqui só por declarar. Eu não declaro aqui para fazer lobby. Eu declaro aqui porque o Espírito Santo de Deus manda eu declarar. Eu declaro aqui porque o Espírito Santo de Deus manda eu falar. E eu falo. E durante a semana a gente vê tantas coisas acontecendo e Deus agindo. E às vezes a gente só consegue lembrar daquilo que é problema, e nós nos esquecemos de contar as bênçãos de Deus. Há um hino que diz assim: uma a uma, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Esse hino diz assim: quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, diz-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Se ele diz isso, uma a uma, nós podemos falar e declarar. E no momento que a gente tiver que parar aqui, a gente vai começar a mensagem. Feche os seus olhos. Deus, esse é o momento que Teu Espírito Santo tem total liberdade aqui no nosso meio. Nós não preparamos este momento, mas nós queremos pedir ao Teu Espírito que Ele tenha liberdade de tocar nos corações daqueles que desejam compartilhar com a sua igreja, compartilhar das bênçãos, compartilhar das lutas e vitórias. E ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor direcione, que o Senhor conduza, que cada palavra, cada testemunho,
cada ação nossa nesta noite glorifique e exalte o nome de Jesus. Deus, nós pedimos, porque nós cremos e sabemos quantas coisas o Senhor tem feito. Louvado seja o Senhor e glorificado seja o seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aquele casal que levantou, Luiz, né? Eles vão vir aqui. A Amy já desceu? Não veio, né? Tá. Eles querem testemunhar. E domingo à noite, antes da gente ir embora, eu disse: quem quiser vir aqui na frente, nós vamos estar orando, os pastores vão estar orando. E eles vieram aqui. E eles disseram assim: pastor, há algo que nós precisamos que Deus haja. Eu queria falar. Boa noite, irmãos. Boa noite. Irmãos, eu tenho uma menininha de 4 anos e sexta-feira passada ela engoliu um pingente de corrente no tamanho de 1 centímetro e parou na boca do estômago. Ela engoliu esse pingente às 9 horas. Quando foi às 10h30 da manhã, a gente levou ela para o hospital e o médico fez um raio-x e ele estava localizado na boca do estômago. Ele chamou um cirurgião. O cirurgião falou para mim assim: mãe, a sua filha vai ter que passar pela endoscopia daqui 90 dias. Umas crianças salvam, as outras não. Por ela ter só 4 anos, a sua filha não vai sobreviver. Quando foi no domingo, eu trouxe ela para a igreja, o pastor fez oração. Nós tiramos raio-x no sábado, o pingente já tinha descido meio centímetro da boca do estômago. Aí nós trouxemos ela no domingo na igreja, o pastor fez oração. Aí, quando foi sexta-feira dessa semana que passou, a gente levamos ela, fizemos outro raio-x, o pingente já tinha saído. Pela glória de Deus, eu vim, trouxe até o raio-x da igreja, o pastor, e o pastor só soube agradecer a Deus. Eu agradeço ao meu bom Deus por esse milagre que teve na minha vida. Esse é o primeiro, irmãos. Esse já é o segundo. Esse é o último. Irmãos, enquanto nós estávamos lá, o Valdeci estava com a gente. E quando o Valdeci estava lá, o Valdeci encheu os olhos de lágrimas. Sabe por quê? Porque só quem passou por isso sabe. Há 19 anos atrás. Leandro, cadê o Leandro? Trabalhando hoje. Tiago. Cadê o Tiaguinho? Tiaguinho. Ah, tá lá em cima. Aquele rapaz bonito lá em cima, né? Que tanto tem abençoado a nossa igreja com seus talentos, seus dons. Aquele menino, né? Que é uma bênção na nossa igreja. Ele tinha engolido uma moeda de quantos centavos, Valdeci? Quantos centavos, Valdeci? 50 centavos. Mas não era 50 centavos desse novo agora. É aqueles 50 centavos antigos, que vocês sabem qual era o tamanho. São pequenas coisas que Deus age por uma resposta de oração. Se você vê realmente do Valdeci, quando o tamanho do pingente, né? O Valdeci, a moeda no Tiago ficou para descer para um lugar problemático e para descer para o estômago. E eu vou contar o que eu falei para o Tiaguinho, né? No outro dia, nós falei: Valdeci, eu tenho uma Brasília velha, a gente vai para Araçatuba. Tinha que usar uma pinça, mas teve uma outra possibilidade da gente fazer. Nós vamos orar agora e vamos entender que Deus quer fazer um milagre. E vamos orar assim. Aí oramos também, do mesmo jeito. Nós oramos aqui. E quando vocês estavam contando a história, Valdeci estava enchendo os olhos de lágrima, porque ele e a Sônia oramos e fizemos um cultinho na casa do Valdeci.
E ele pediu assim: eu quero tomar chá. Aí a Sônia falou: pastor, mas ele pode tomar chá? Eu falei: deixa para ele, deixa ele tomar chá. E ele tomou chá. No outro dia, o meu bolo tomou chá. No outro dia, às 5 horas da tarde, eu passei lá. E aí ela me mostrou a moeda de 50 centavos. E eu disse: agora você vai. Estava limpinha, né? Estava limpinha. Falei: agora você vai e ensina o seu filho a ir lá no gasofilácio e ofertar, e a reconhecer Deus como Senhor. E foi o que ele fez, tá? Então nós vamos agradecer a Deus. Deus, muito obrigado, porque o Senhor agiu na vida da Emily. Os pais estavam em aflição domingo à noite, mas o Senhor livrou a Emily de uma possível cirurgia. E o Senhor é poderoso. Glorificado seja o teu nome, porque toda honra e toda glória seja para o Senhor Jesus nessa noite. Nós exaltamos a Jesus, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Agora nós pedimos a tua bênção sobre essa família, ó Deus, para que eles conheçam ainda e continuem a conhecer o grande amor do Senhor, e possam ser abençoados nessa igreja. Nós oramos na autoridade do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Adriano, compartilhar algo. Alguém quer compartilhar? Levante as mãos. Mais alguém? É só levantar, Adriano. Só quero ver se alguém tem uma bênção para contar. A irmã Neville. Esses últimos domingos, o pastor tem pregado, até brincou no domingo passado, que ele não iria falar sobre viúva nenhuma mais, mas ele iria falar sobre lançar o pão sobre as águas, através de boas obras, através da palavra, através do amor estendido às pessoas. Nessa semana, diante da palavra que foi declarada no púlpito pelo pastor, segunda-feira, lá na escola onde eu trabalho, uma professora chegou para mim e disse assim: Adriano, você não gostaria de contar uma historinha bíblica para as crianças aqui da minha classe? Você pode vir e contar. Aí aquele me pegou de surpresa. Eu disse: olha, ok, eu virei, mas deixa mais para o meio, finalzinho da semana, tudo bem? Ok. Quinta-feira eu fui lá, depois do recreio, fui até ela confirmou aquilo que ela tinha convidado a gente para fazer na segunda, e falou: a classe é tua. Saiu da classe, e eu disse para ela, falei: não, senhora, por favor, não saia da classe não, pode ficar aqui. E as crianças todas quietinhas, sentadas, e nós compartilhamos na linguagem delas, é claro, uma porção da palavra de Deus. E depois nós oramos com elas. Todas oraram, todas repetiram a oração. E quando nós quando saí da sala, a professora me abordou lá no pátio e disse assim: Adriano, qual a possibilidade de toda semana, pelo menos uma vez, você vir na minha classe falar de Deus para as crianças? O pastor declarou na semana passada também algo muito importante, quando ele disse: essa semana acontecerá algo que você não vai acreditar, dentre outras declarações. E o Senhor me incomodou no meio da semana para orar por uma pessoa específica na escola. E essa pessoa passava por mim no pátio, passava por mim próximo à secretaria, passava por mim próximo da diretoria, e o Espírito Santo falando: é essa pessoa, chama ela, separa ela, olhe por ela, eu quero abençoar a vida dela. E aí, no momento que ela estava sentada na recepção, eu disse: eu posso falar um minutinho com a senhora? Ela é monitora de ônibus rural da escola. E ela disse: pode. Eu falei: mas eu preciso falar com a senhora em particular, não aqui. Tinha algumas pessoas, outros colegas de trabalho ali, interagindo com a gente. E ela disse: aonde você quer falar comigo? Eu falei: podemos ir na cozinha? Ali na cantina não tinha mais ninguém. E ali fomos. E ela sentou, eu sentei de frente com ela e disse assim: falei: olha,
Deus me pediu que eu abençoasse uma pessoa essa semana aqui na escola, e Deus falou a respeito da senhora. Eu quero orar pela senhora. Se a senhora aceitar a oração, eu quero que a senhora baixe a sua cabeça para que eu possa orar pela senhora. E antes que ela fizesse isso, ela olhou para mim e disse assim: Adriano, ontem à noite eu tive um sonho em que Deus dizia: esta semana ainda, alguém aqui na escola vai orar para abençoar a sua vida. Amém. E hoje de manhã, a última aula que nós tivemos na classe de batismo, os irmãos que fazem parte da classe podem testemunhar o que eu vou dizer. Nós falamos a respeito do discipulado, do amor de Deus em abençoar outras vidas. E essas outras vidas incluem todas as vidas, independente da sua condição ou do seu pecado. E para resumir, diante da palavra do pastor, também houve uma bênção na minha área financeira particular essa semana. Acertando alguns detalhes, as coisas não fechavam, as contas não fechavam, e eu dizendo para o Senhor: Senhor, esse ano eu quero ser um ano diferente também na área financeira. Está chegando minhas férias, eu quero viajar, eu quero descansar, eu quero ver minha família que está longe, quero ver meu filho que está longe, e as coisas emperradas de orando. E o pastor declarou domingo passado, dentro desse milagre, algo maravilhoso também na vida financeira. E essa semana Deus honrou a palavra da sua autoridade, e Deus trouxe uma bênção sobre medida que eu não imaginava que pudesse acontecer na minha área financeira. Toda honra, irmãos, toda glória apenas e tão somente ao nosso único Deus verdadeiro, que é Deus. Amém. Paz, igreja. Como o pastor disse, né? Às vezes é alguma coisa tão insignificante que para alguns, mas para mim foi muito maravilhoso. Eu quero dizer à igreja toda: de sexta-feira tem o culto da restauração. É maravilhoso. Eu não estava muito bem, porque eu sou hipertensa, e quando a pressão sobe a gente fica bem mal. Mas eu estava mal, com essa dor na cabeça. Mas eu me dediquei inteiramente ouvindo a palavra maravilhosa. Então, assim que terminou o culto, eu sempre sou a última a sair, sabe? Converso com. Mas eu fiquei tão aliviada, saiu tudo aquele mal-estar, a dor de cabeça, parece que limpou até as narinas, tudo. E eu agradeço a Deus. E convido vocês, gente, vem na igreja sexta-feira à noite. Amém. É maravilhoso. Boa noite. Alguém quer compartilhar? Só levantar sua mão, senão no próximo culto nós vamos. Amém. Venha sexta-feira. Sexta-feira, minha esposa, todo dia ela diz assim para mim: como eu gosto do culto da sexta. Não que eu não gosto do culto do sábado, domingo, mas como eu gosto do culto da sexta-feira. O culto da sexta-feira é um culto de restauração, libertação, cura, é um momento de consagração. E às vezes a gente fala assim: ah, eu não preciso de libertação. Todos nós precisamos de libertação. Existem muitas áreas da nossa vida nós precisamos acertar com Deus, e na sexta-feira nós abrimos o nosso coração. Olha, algumas pessoas e durante a semana vieram compartilhar comigo. Eu vou compartilhar. Pode falar? Pode falar. Pode falar, né, Paulo? Vou compartilhar do Paulo. Eu disse assim: irmãos, em nome de Jesus, aquilo que o inimigo está segurando o seu há muito tempo, Deus vai honrar, e Deus vai, como o Adriano contou aqui. E eu quero compartilhar o que o Paulo compartilhou comigo. O Paulo tem uma ação correndo há muitos anos, e ele sempre vem pedindo oração, pedindo para Deus abençoar. E domingo à noite aqui, quando nós oramos, eu falei: faça a prova de Deus. Falei para a igreja, nem sabia, falei: faça a prova de Deus.
Faça a prova do Senhor, porque Deus vai honrar, Deus vai exaltar e glorificar o nome de Jesus na sua vida. Mas faça a prova de Deus. E ele fez prova de Deus no domingo à noite. Na segunda-feira, meio-dia, o advogado ligou para ele e disse assim: ó, sua ação, que há muitos anos estava enterrada, está na mão do juiz, está recalculando por causa do tempo que ficou parado, e já foi liberado, e você me liga dentro de 15 dias para a gente estar finalizando o negócio. Isso aconteceu segunda-feira, e ele fez prova com Deus domingo à noite. Amém, irmãos? E tem outras coisas aqui também acontecendo, que no devido tempo vocês vão saber, que Deus vai honrar, Deus vai glorificar o nome dele nos exemplos e nos testemunhos que estão acontecendo, em nome de Jesus. Eu quero dar uma palavra àqueles que eu não vou pedir para você ficar de pé se você ainda não é batizado, né? Mas eu tenho uma lista aqui de 23 nomes que começaram na classe de batismo, e essa classe de preparação para o batismo: Ana Laura, Carlos Eduardo, Lucinéia, Elizabeth, Eloá, Guilherme Brandão, José Manuel, Maria Aparecida, Natália Guedes, Rosane, Tainá, Marcelo, Viviane, Mauro Augusto, Rosimeire, Ana Paula, Luan Henrique, Michele Fernanda, Sara, Débora Silva e Luana Barbosa. São 23 nomes. O batismo acontecerá no dia 16 de dezembro. E nós estamos providenciando uma chácara, aonde nós vamos, vai ser um domingo de manhã, nós vamos fazer um belo churrasco, um almoço gostoso, e vamos fazer o batismo na piscina. Aí você pode levar fogos, rojão, à vontade, que é uma festa, e nós vamos festejar juntos, porque é uma celebração. Então, aqueles que faltaram bastante, eu tenho uma turma aqui que faltou bastante, procure o Adriano. Quem tem gente que tem 8 faltas, 7 faltas, então procure o Adriano. Por quê? Porque, pastor, eu não entrei na classe, mas eu ainda quero me batizar, eu quero aproveitar o último batismo do ano, dia 16 de dezembro. Então hoje à noite, Adriano, fica de pé, você vai procurar o Adriano e vai perguntar para o Adriano: como é que eu faço para fazer um intensivo? O intensivo vai acontecer dia 25 do 11, domingo de manhã, o domingo todo pela manhã. E no dia 2 do 12, ou é 1 do 12 ou 2 do 12, dá uma olhada aí. Dia 2 do 12, o domingo todo pela manhã, tá? Termina meio-dia, mas é um intensivo de 2 domingos. Você vai procurar o Adriano. Eu falei com o Murilo e com a Keliane, né? Hoje. Aí eu quero ainda aproveitar o último batismo do ano, eu quero me batizar. Procura o Adriano. Procura o Adriano para fazer o intensivo. E esse intensivo vai qualificar você e vai preparar você para o batismo, ok? Mais uma palavra que eu preciso dar agora: a lista dos que vão se preparar para serem futuros líderes de célula. Por favor, eu pedi que fosse colocado no telão. Aqui, ok. Treinamento para líderes de célula, que vai acontecer no dia 1 do 12, é um sábado à noite. Esses irmãos aqui estão convocados para o treinamento. Eles eram auxiliares e passarão a ser agora líderes de célula, irão trabalhar com as novas células. Então, Palinha e Norma, fica de pé, Palinha e Norma, esses nomes aí, não é Tina não, é Lima, viu? Lima e Zélia, por favor, coloca aí, Lima e Zélia, Ricardo e Alessandra. Ricardo, vamos ficar de pé, Ricardo e Alessandra. Cadê o Ricardo e Alessandra? Eu vi os dois aí. Tá lá. Tiago e Débora, tá lá em cima. Diogo e Mainara, não estão aqui. Robson e Elaine, eu já coloquei o nome de vocês, podem ficar de pé. Eliseu, Adriano, pode passar. Poliana, Priscila
Noemi e Cido, Mário e Fabiola, Joseph, Gustavo Ordini, André e Mariane, Daniel e Márcia, pode passar, Enio, Bianca e Thiago, Camila e Jefferson. Todos esses irmãos aqui vão fazer o treinamento de líder de célula dia 1/12 e 15/12 com o pastor. É um sábado à noite e vai acontecer aqui embaixo, tá? Esses irmãos, Jefferson, coloquei Jefferson também. Qual é o outro? Eu esqueci de alguém. Quem? Saulo, não, o Saulo e Elaine está na minha lista lá, então eu esqueci. Saulo e Elaine também. Marisa, Saulo e Elaine e Marisa, acrescenta esses nomes aí. Líderes de célula dia 1/12 e 15/12 com o pastor aqui embaixo, sábado à noite, 8 horas. Não faltem, tá ok? Vamos lá, irmãos, abra a sua Bíblia em João capítulo 14, por favor. Vamos ficar de pé. Alguém nos visitando pela primeira vez, aí levante a sua mão, em nome de Jesus. Alguém nos visitando pela primeira vez? Alguém? Ok? Em nome de Jesus. Ok. Vamos dizer a eles, sejam bem-vindos, e você abraça a pessoa que está do seu lado. Levante a mão para que as pessoas possam ver você, que estão visitando pela primeira vez. Vocês abraçam essas pessoas. Vamos dizer, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Pode aplaudir, em nome de Jesus. Pode aplaudir, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Abraça ela. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Diga para a pessoa que está do seu lado: abra o seu coração, abra os seus olhos, abra o seu entendimento, porque Deus quer falar ao seu coração. Deus poderoso, em nome de Jesus, nessa noite nós honramos o Senhor. Esta igreja é uma igreja que honra o nome de Jesus. Nós te glorificamos, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor seja para o Senhor. O Senhor nos usa como vasos. Queremos ser os teus pés nessa terra, queremos ser os teus olhos, queremos ser as tuas mãos, queremos ser usados pelo Senhor no nosso tempo e na nossa geração. Agora usa a tua palavra para falar ao nosso coração, e usa o teu servo como instrumento do Senhor nessa noite, para que toda a honra seja de Jesus. Deus, alivia o peso da nossa alma nessa noite. Eu oro na autoridade do nome de Jesus. Cerca este lugar, Senhor. Cerca este lugar com os teus anjos poderosos. Senhor, envia para cá, através das tuas mãos poderosas, a tua graça, o teu amor, o teu poder seja derramado como o cântico desta noite, como chuva. Somos uma terra seca, precisando da água do teu poder. Então nessa noite usa a tua palavra poderosa para falar ao nosso coração, desafiar-nos, Deus, nessa noite, que não haja nenhum coração aqui que saia daqui vazio, mas que os corações sejam impactados por tua palavra. Deus poderoso, o Senhor nos ensina através da tua palavra, nos ensina nessa noite, nos use para o teu louvor e a tua glória. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que o teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, liberdade de falar ao nosso coração, liberdade de falar à nossa mente. Nós oramos porque nós sabemos que o Senhor está presente, e nós oramos porque o Senhor é poderoso. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Eu quero começar declarando uma coisa que me impactou essa semana. Eu vejo a história de um homem. Eu estive em Manaus recentemente e eu fui conhecer a igreja dele. A igreja tem exatamente 3 cultos à tarde. Um culto às 4, um culto às 7 e um culto às 9. Então, um culto de manhã e 2 cultos à tarde. Cada culto tem mais ou menos em torno de 12 a 15 mil pessoas assistindo o culto.
E eu tenho umas fotos que eu fui lá conhecer a igreja. Impressionante. Mas eu vi algo que este homem declarou há muito tempo atrás, quando ele era jovem. E eu fiquei tão impactado por isso que eu gostaria de falar mesmo e declarar aqui para você nessa noite. Se você está passando por algum problema na sua vida, se há algo que você acha que é impossível acontecer, se você está passando por algumas lutas e batalhas que você não está entendendo, mas Deus tem um propósito na sua vida. E eu quero dizer uma coisa. Ele chegou para aquela igreja, era uma igreja pequena. Ele perguntou assim para a igreja: aonde estão os homens mais inteligentes do mundo? Vocês sabem onde estão os homens mais inteligentes do mundo? Não, não é aqui não. Diga assim: Israel. Diga assim: Israel. Os homens mais inteligentes do planeta são judeus. Não são americanos, não são russos, não. É comprovado isso. São judeus. Aonde está o povo mais inteligente do mundo? Está onde? Israel. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Imagine uma nação plantar no deserto e colher no deserto. Eu quero que você entre no Google Earth e faça uma pesquisa descendo até a terra de Israel. E quando você descer até a terra de Israel, você vai ficar bobo com o que você vai ver. A terra de Israel floresce, está verde, e ao redor, ali, os países muçulmanos ali, você vai ver que há seca, deserto, mas em Israel floresce. Em Israel há um slogan que diz assim: tudo que se planta em Israel cresce e floresce e multiplica. Eu estou declarando isso, irmãos, com base naquilo que eu tenho como conhecimento e que você pode ter. Usa o seu computador para as coisas boas. Entra no Google Earth e desce lá, que você vai ver assim. Quando tiver a foto do satélite, você vai ver a nação de Israel verde, florescendo. Irmãos, cachos de uva. E por que isso? Porque Deus declarou lá atrás. Falou assim para um homem chamado Moisés: Moisés, você vai conduzir um povo para uma terra prometida. E naquela terra, a terra que manda leite e mel, Moisés. E a Bíblia diz que quando Moisés estava próximo de entrar na terra prometida, foram enviados espias. E os espias foram 12. 10 voltaram dizendo: realmente tem caixas de uva que nós não conseguimos carregar. Imagina, caixas de uva que nós não conseguimos carregar. Só que nós não vamos conseguir entrar lá porque existem gigantes. Presta atenção no que eu estou declarando para você. Mas 2 homens, Josué e Caleb, declararam assim: não, nós vamos entrar nessa terra sim, porque o Senhor que fez a promessa é fiel, e o Senhor que fez a promessa está conosco. Quero dizer uma coisa para você. Quando Deus te chamou para ser um filho de Deus, quando Deus te escolheu, Deus colocou você no Israel dele. Você é o Israel dele. E eu vi aquele homem fazendo a seguinte pergunta: se os homens mais inteligentes do mundo estão em Israel, a economia melhor do mundo, em termos dizendo, porque faz florescer no deserto, também está lá. Em se plantando lá, tudo dá. Por quê? Porque é um povo abençoado pela palavra que está declarada há séculos. Deus declarou a sua fidelidade, o seu compromisso com Israel. Diga para o seu irmão: Deus também declarou para você. Diga para ele. Diga para o seu irmão: as bênçãos de Israel estão sobre a sua cabeça também, porque você é o Israel de Deus. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Qual foi o homem mais sábio do mundo? Ele era o quê? Ele era o quê? Judeu. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Qual foi o homem mais importante da história do mundo? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Jesus. Ah, vocês não entenderam. Qual é o nome dele? Jesus. E aonde está Jesus? Ele está lá em Israel ou ele está aqui? Então fique em pé,
Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus está no meu coração. Agora diga para a pessoa que está do seu lado: não há problema para mim, porque Jesus está em mim. Diga para a pessoa que está do seu lado: não há problema para ser resolvido, porque Jesus está comigo. Você está entendendo, meu querido? Você está entendendo? O homem mais importante da história, ele não ficou lá no túmulo, ele está dentro de nós, ele habita em nós, ele é o nosso Senhor, ele é o Senhor e Salvador. Nós precisamos entender isso. Pode sentar aqui. Você está entendendo? Muitas vezes nós não compreendemos a palavra porque não tomamos posse disso. Nós temos um Jesus que ficou lá na história. Não, ele está aqui dentro. E a palavra que eu tenho para você nessa noite é uma palavra dele. Ele estava falando com os discípulos um pouquinho antes dele ir embora. E ele diz assim: abra sua Bíblia no capítulo 14, verso 23. Pode jogar no telão, por favor. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morar. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14, 25. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Olha o verso dessa noite. Ele está dizendo, e ele disse aos discípulos, e ele está dizendo a você nessa noite: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Diga para o seu irmão: você não precisa temer o que está acontecendo, nem o que vai acontecer, se você tiver a paz de Jesus dentro do seu coração. A palavra hoje é como encontrar paz em um mundo em guerra. Nós vivemos num mundo em guerra, trabalhamos no meio de guerra, vamos para a escola no meio de guerra. Não é guerra com armas, não, é uma batalha. Nós vivemos num mundo tenso, nós vivemos num mundo que está constantemente nervoso, nós vivemos num mundo em que as pessoas estão carregadas de ansiedade. Todos enfrentamos situações que nos deixam irritados, tensos e roubam a nossa paz interior. A palavra de Deus nessa noite é: como que eu posso encontrar paz no meio de um mundo em turbulência? Como é que eu posso viver em paz no meio de um mundo tão dificultoso e tenso? Todos os dias eu sou assediado por uma série de sentimentos que querem me trazer destruição às minhas emoções, aos meus sentimentos, à minha alma. Irmãos, as principais causas do ataque do coração, da pressão alta, estão relacionados a esta falta de paz. E eu quero dizer uma coisa para você: Jesus, há 2000 anos atrás, diz assim, que a paz dele no seu coração é o fruto de um relacionamento com ele, e que tudo que você tiver com ele nesse relacionamento, as circunstâncias não podem roubar aquilo que ele te dá. A Bíblia conta sobre um homem que aprendeu a resolver as questões básicas da sua vida, e nós precisamos aprender a resolver as questões mais básicas da nossa vida. Quando nós aprendemos a resolver as questões mais básicas da nossa vida e aprendemos a nos relacionarmos com Jesus, nós vamos aprender a desfrutar de uma paz interior. E o que é paz interior? Paz interior é fruto de um relacionamento com Deus, e isto me livra de viver, ainda que viva num mundo tenso. Isso me livra de viver
sendo a vítima de todas as circunstâncias que o rodeiam e que estão ao meu redor. Abra sua Bíblia em Hebreus 11, porque nós vamos estudar a história desse homem que eu falei agora há pouco. E o nome desse homem chama Moisés, um homem sobre o qual Deus estendeu as suas mãos, o abençoou, e sobre ele Deus disse que iria fazer grandes coisas na vida dele. A Bíblia chama esse homem de um homem mais manso da terra, tirando Jesus. A Bíblia só fala de dois homens mansos da Bíblia. Sabe quais são? Jesus e Moisés. E como é que um homem que conduziu mais ou menos 1.200.000 pessoas, 1.200.000 pessoas pelo deserto, durante 40 anos, ouviu tantas e tantas coisas, ouvia conversas, ouvia murmurações, ouvia contendas, ouvia brigas, e estava no meio de um caos tremendo? Como é que ele podia ter paz interior? Como é que ele podia ter um relacionamento com Deus e vencer todos os seus problemas? Se alguém tinha o direito de ficar tenso, essa pessoa era Moisés. Se alguém tinha o direito de ficar nervoso, era Moisés. Conduzir um povo rebelde, um povo desobediente, um povo orgulhoso, um povo cheio de si, um povo que queria muito mais do que merecia, mas era um povo o tempo inteiro. A Bíblia diz que quando a gente olha Êxodo e Números, a gente vai ver como que Moisés sofreu, mas a Bíblia diz que ele foi o homem mais manso. Mas peraí, pastor, como é que ele era manso e ele jogou as tábuas da lei? Quero dizer uma coisa para você: Deus não analisa a sua vida por causa de um deslize que você comete. Diga amém, pastor. Amém. Deus não analisa a sua vida por causa de um detalhe. Deus não analisa a sua vida porque um dia você escorregou e caiu. Deus analisa a sua vida pelo final da sua história. Amém. É importante começar bem? É. Mas diga para a pessoa que está do seu lado: é melhor terminar bem. A Bíblia diz que Deus mesmo sepultou Moisés. Já pensou? Quando há um sepultamento, todo mundo vai lá. A Bíblia diz que Deus não. Deus tirou toda a população e ele sepultou o corpo de Moisés. Já viu que privilégio? Eu fico pensando que os anjos estavam ali, Deus estava ali, e o cortejo fúnebre foi um cortejo todo angelical, mas nenhum homem presenciou aquele momento que Deus sepultou Moisés. Apenas duas pessoas na Bíblia então são chamadas de mansos: Jesus e Moisés. Abriu a sua Bíblia em Hebreus, por favor, capítulo 11, versículo 23, e eu vou ler o texto. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado juntamente com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou ao próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Irmãos, veja esses versos que acabamos de ler. É a história de um homem que tinha paz interior. Ele era um líder, conduzia 1.200.000 pessoas pelo deserto durante 40 anos, e a Bíblia diz que ele era um homem manso. Moisés enfrentou 4 questões fundamentais na sua vida, que todos nós, mais cedo
ou mais tarde precisamos enfrentar. Eu e você precisamos enfrentar o que eu vou mostrar agora. Eu e você precisamos enfrentar essas questões para termos paz interior, para termos a paz de Jesus no coração, para recebermos a paz de Deus na nossa vida. Primeiro, ele respondeu uma pergunta. E qual é a pergunta? Quem eu sou? Você também precisa responder uma pergunta, e ela vai ser respondida agora ou ela vai ser respondida depois. E a pergunta é: quem eu sou? Quem eu sou? Segunda pergunta que Moisés respondeu: o que eu realmente quero ser? O que ele realmente queria ser? Ele teve que responder a segunda pergunta. A terceira pergunta: o que é de fato importante na minha vida? E a quarta pergunta: como eu vou viver? Diga para o seu irmão: quem eu sou? O que realmente eu quero ser? O que é de fato importante para mim? E como eu vou viver? Essas quatro perguntas são as perguntas que nós precisamos responder enquanto vivemos. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber quais são as coisas importantes na minha vida, as prioridades. Eu preciso descobrir como é que eu vou viver. Quando eu entender e tiver respostas para essas perguntas, então eu vou dizer para você: eu não vou temer o dia de amanhã, porque eu vou viver em paz, e não nada mais vai me abalar. E eu quero que você entenda que a primeira, para desfrutar da paz interior, saiba quem você é. Quem é você? Você saiu de casa, veio para cá hoje, e você saiu daqui, e eu quero fazer uma pergunta: quem é você? Quem eu sou? Quem de fato eu sou? Moisés, a Bíblia diz que ele era filho de uma hebreia. A Bíblia diz que ele foi criado lá com o faraó no Egito. Mas ele foi criado porque houve um decreto, e o decreto era para exterminar todos os homens, machos, meninos. E a mãe de Moisés colocou ele num cesto de junco e colocou ele no rio. E a Bíblia diz que a filha do faraó encontrou ele e levou ele para o palácio. Mal sabia ela que Deus estava usando toda aquela história para trabalhar na vida de Moisés. Eu quero dizer uma coisa para você: não importa se você veio de um relacionamento que o seu pai e a sua mãe não queriam, não importa se você veio de um fruto de um relacionamento que não tinha amor, não importa se a sua mãe não queria ter você, não importa se você não foi amado pelas pessoas, não importa as circunstâncias que você passou. Se você está aqui nesta noite, você está aqui para entender uma coisa: quem é você? E quando você responder essa pergunta com a palavra de Deus, você vai entender que Deus tem um plano na sua vida. Querido, se você está aqui nessa noite, você venceu 1001 obstáculos. E se você venceu os 1001 obstáculos, eu quero dizer para você que Deus tem um propósito na sua vida. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus tem um propósito na sua vida. Diga para ele: você é especial, você é escolhido. Ainda que as pessoas não tenham amado você, ainda que a sua mãe não tenha desejado o seu nascimento, ainda que você não tenha vindo em um lar que você não entende por que você veio, mas você está aqui nessa noite. E se você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra e fazendo a seguinte pergunta: quem eu sou? Eu quero dizer para você: ainda que a mãe que amamente o seu filho se esqueça do seu filho, Deus diz na sua palavra que Ele jamais vai esquecer de você. E se você está aqui, é porque as mãos do Todo-Poderoso já foi estendida sobre você. Querido, olha para a sua história. Olha para a sua história.
Moisés era para ter morrido, mas Deus preservou a sua vida para que ele se tornasse um grande homem na nação de Israel. Talvez você não saiba por que está passando por tudo que está passando. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus não desperdiça uma lágrima que você está vertendo. Deus não desperdiça um sofrimento, sabe por quê? Porque Deus vai usar isso para glorificar o nome de Jesus e levantar você e colocar você no lugar aonde Deus vai ser honrado e glorificado.